Boa noite, irmãos, boa noite. Que bom poder estar com vocês mais esse momento, um momento especial, um momento de estudo da palavra do Senhor, como vocês viram ali no slide, colocado durante o hino. Hoje o tema do nosso estudo é o poder de Deus para a salvação. E o texto no qual nós estaremos nos baseando aí é o texto de Atos 2, versículo 42 a 47. Lembrando que nós estamos seguindo o caderninho do PEN deste ano, 2022. Estamos no estudo 4, página 31 do caderninho. Então é muito bom poder estar aí com vocês nesta noite. Vamos compartilhar aí, irmãos, com os nossos... Compartilhe ali no Face o link do estudo, para que nós tenhamos uma participação maior, para que mais pessoas aproveitem esse momento de estudo, que é realmente importante. Temos muitas coisas realmente assim interessantíssimas para falarmos nesta noite sobre esse texto de Atos. Ele nos leva a algumas reflexões bem profundas, até mesmo sobre o trabalho de toda a nossa congregação, de toda a IELB, dos pastores, dos membros, de cada membro, né, de cada cristão espalhado por este mundo. Como é importante nós olharmos o que funcionava no passado e, quem sabe, encontraremos ali a solução para alguns problemas nossos nos dias atuais, né? Então é bom demais estar com vocês nesse momento de estudo da palavra do Senhor. Quero nesse momento, irmãos, fazer a invocação ao nosso Deus e também nós queremos nos dirigir a Deus em oração neste momento. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus de todo poder, de toda graça e de toda misericórdia, Deus que se revelou a nós, Deus que se permitiu encontrar pelo ser humano, Deus que de fato cumpriu as promessas do Salvador de enviar o Messias. A Ti nós invocamos nesse momento de estudo para que esteja presente conosco, esteja presente com o poder do Teu Espírito Santo, nos concedendo a Tua sabedoria, e que esta sabedoria ela mantenha o nosso coração sempre firme no Teu caminho, sabendo que esse mundo, esta vida um dia vai acabar, mas nós teremos uma vida maravilhosa, com o nosso corpo transformado, com o nosso corpo ressuscitado dentre os mortos, transformado para entrar definitivamente no Teu santuário. Pai amado, nós queremos ao findar deste dia pedir o Teu perdão. Precisamos que o Senhor nos perdoe e nos purifique, para que nós tenhamos paz contigo e paz com o nosso semelhante. Guia a vida de todo o Seu povo, guia os nossos irmãos que estão enfermos. Guia, Pai, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para dar sequência aí ao nosso momento de estudo, antes de começarmos propriamente o nosso estudo, nós vamos ouvir o próximo hino, que fala justamente, como o tema é o poder de Deus para a salvação. Este hino também fala de salvação, o hino do grupo Viver. Cantemos o mesmo. Uma vida consagrada, uma vida em comunhão, uma vida dedicada à palavra do perdão.
Foi com muito sofrimento, com angústia, com temor, sua vida assim levava, isolando-se na dor. Mas o Deus que tudo pode, este homem ajudou, trouxe a luz a esta alma, libertou seu coração. Salvo pela fé, somente pela fé, foi o que a Bíblia lhe mostrou. Salvo pela fé, somente pela fé, que não vem de nós, é dom de pela fé, somente pela fé, foi o que a Bíblia lhe mostrou. Salvo pela fé, somente pela fé, que não vem de nós, é dom de Salvo pela fé, somente pela fé. É uma bela letra, um belo hino que nós temos aí do grupo Viver, que está na voz aí do Ivo Neufeld, também membro aqui da Congregação Concórdia. E nós queremos então iniciar fazendo a leitura indicada para esse momento, Atos 2, 42 a 47. Ali está escrito o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Muito bom. Esse é o nosso texto. E aí já começa com algumas perguntas para reflexão. Duas perguntas. À luz do texto bíblico, como identificamos uma verdadeira igreja cristã? Essa é uma pergunta realmente fundamental que nós saibamos responder. Ela é importante. Por quê? Porque nós vivemos cercados de tantas ideologias, vivemos cercados de tantos templos por aí, várias denominações, algumas que se dizem cristãs, mas que no fundo não passam de seitas. Mas como você identifica uma verdadeira igreja cristã? Como é que nós podemos afirmar que nós somos cristãos? Vamos começar por nós, né? Por que nós somos cristãos? É importante nós termos isso em mente, pessoal, porque
quando nós sabemos o porquê somos cristãos, ou porquê somos uma igreja cristã e o que faz de nós uma igreja cristã, então nós vamos estar armados, nós vamos estar podendo estar prevenidos contra falsas doutrinas. E isso temos de monte por aí, de monte. Hoje, como a comunicação ela é muito rápida e são muitos meios de comunicação, então assim como a verdade se espalha, e eu acho que a verdade se espalha mais lenta do que a mentira, mais lento do que a mentira, infelizmente. Então é importante nós sabermos como identificamos uma verdadeira igreja cristã. Como você a identifica? Com o passar do estudo nós vamos respondendo isso. A segunda questão: o que Deus deseja de sua igreja? Olhando agora para o povo de Deus, para os cristãos espalhados pelo mundo, porque nós somos a igreja, nós, seres humanos, somos a igreja de Deus. O que Deus espera da sua igreja? O que Ele espera? E sem dúvida nenhuma, já sem entrar muito no texto, uma das coisas que Ele espera é comunhão. Comunhão de fé. Esse é o ponto. O que nos torna unidos cada vez mais é uma comunhão. Mas que comunhão? Primeiro, a comunhão de fé. Depois, uma comunhão de dedicação. Essa comunhão, então, nos faz olhar na mesma direção. Como nós temos a mesma fé, nós proclamamos e nós nos unimos, nós somamos forças para levar adiante a palavra do Senhor. Depois, no compromisso. Sem dúvida, é uma das coisas que Deus espera muito do seu povo. Tá? O compromisso com Deus, o compromisso de estar dando oportunidade do Espírito Santo trabalhar o coração da sua igreja dia após dia. E aí nós vamos ver algumas das coisas. O pastor Éder escreve o seguinte: Atos dos Apóstolos fala dos primórdios do cristianismo. Descreve os grandes feitos que o Senhor realizou por intermédio dos apóstolos e da igreja cristã, que o próprio Senhor escolheu para continuar a sua obra de evangelizar no mundo a fim de levar Cristo para todos. Essa evangelização não era uma tarefa apenas dos apóstolos, mas de todos os cristãos. E realmente, nós temos ainda uma visão muito fechada e achamos que a responsabilidade da missão é exclusiva do pastor ou de uma diretoria, quando se escolhe a diretoria de uma congregação, diretoria de um grupo que vai trabalhar exclusivamente na área do testemunho, né? Então nós pensamos, não, eles precisam fazer esse trabalho. O pastor ganha pago e, portanto, ele tem que fazer isso. E muitas vezes o que acontece é das pessoas que têm um vizinho que é ateu ou de um amigo, eles falam: pastor, eu quero que o senhor vá lá e faça uma visita a ele. Sem antes ele ter conversado com a pessoa sobre Jesus, sobre o amor de Deus. Então a responsabilidade, ela é de todos, ela é de todas. E aí até mesmo o evangelista Lucas, ele descreve uma preocupação muito grande com a oposição que cercava a expansão do evangelho. Então, lembram que quem participou do culto do sábado, por exemplo, nós falamos do livro de Eclesiastes, e lá o pregador dizia que as coisas se repetiam, e olha só,
aqui no início da igreja cristã, nós nem vamos falar do Antigo Testamento, vamos falar só aqui do início da igreja cristã, a grande preocupação do evangelista Lucas era com relação à perseguição da igreja. E aí ele diz, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, lá em Atos 14, 22. Então essa era uma das grandes preocupações do Lucas, do evangelista. Tá? E é importante então nós pensarmos. E ele coloca alguns destaques do texto para nossa reflexão maior aqui. No versículo 42, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações, os 4 pilares da vida espiritual da igreja. Nós estamos falando agora de algo que é sobrenatural, algo que é espiritual, algo que se discerne espiritualmente. Não, tem coisas que a nossa mente não vai entender sem a ação do Espírito. Então aqui ele coloca doutrina dos apóstolos, palavra de Deus, comunhão, partir do pão, que na verdade era a Santa Ceia, e as orações. São 4 pilares aqui da igreja cristã. O versículo 43, ele coloca, em cada alma havia temor, sempre que o homem entra em contato com algo extraordinário, sobrenatural, divino, ele é tomado de espanto, temor e admiração. E aqui, eu sei que nós ainda estamos falando do texto, mas eu quero agora já fazer um parênteses aqui nessa parte, quando nós falamos de temor. E eu já falei isso em outros momentos e eu vou repetir. O termo, quando se usa muitas vezes temor, quer dizer assim, não tenha medo de Deus. Não tenha medo da ira de Deus. No entanto, eu quero dizer que nós devemos temer a Deus sim. Quando eu peco, eu preciso ter medo da ira de Deus de todas as formas. Eu não preciso temer a Deus no momento que eu me arrependo do pecado e que eu confesso o pecado e que eu tenho o perdão de Deus. Então, no momento que eu recebo o perdão de Deus, eu não preciso mais temer a Deus. E olha o que diz aqui, em cada alma havia temor. Em cada alma. Esse, na minha visão, é algo que nós estamos precisando hoje fazer com que as pessoas, de fato, tenham temor, o verdadeiro temor a Deus. Por que eu posso e afirmo isso? Pelo nosso contexto social. As pessoas vivem no pecado, mas elas preferem cobrir o pecado dizendo que Deus é amor e que Deus vai aceitá-los assim como eles estão, sem arrependimento, sem fé em Jesus verdadeiro. Sem uma fé verdadeira e salvadora em Jesus. Nessa alma não há temor de Deus, mesmo que ela fale de Deus, mas não há temor. Porque enquanto ela se mantém na vida de pecado, sem que o pecado a acuse, algo está errado. Algo está errado. Do versículo 44 e 45, tinham tudo em comum, o amor de Cristo e o amor a Cristo, quando verdadeiros criam a união e a comunhão. Isso é legal. E quando nós, por exemplo, falamos que a Santa Ceia ela é fechada. Ela é fechada para quem? Ela é fechada para os cristãos. Claro que o fato da Igreja Luterana manter como praxe, isso é praxe, isso não é doutrina que nós mantenhamos uma comunhão fechada.
O que nós queremos como igreja é de fato poder explicar, falar o que é Santa Ceia e a pessoa poder dizer eu creio nisso, porque Santa Ceia também é uma união de fé, é uma comunhão de fé. Isso é outro ponto extremamente importante para nós analisarmos. Versículo 46 e 47. Estavam todos os dias no templo louvando a Deus, contavam com a simpatia de todo o povo e acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, os que iam sendo salvos. Então olha como é algo realmente interessante também isto aqui. Todos os dias eles se reuniam no templo. Eu vejo que por causa da perseguição que existia, não. Até o texto ele diz, ali no versículo, e perseveravam de casa em casa, ele diz. Então eles perseveravam, eles iam de casa em casa se reunindo. Era uma das formas do início da igreja cristã deles se encontrarem. No templo, pela perseguição, eles não podiam abertamente se reunir, porque ainda era algo totalmente novo, e pelo fato de Cristo ter causado tanto problema para as autoridades naquela época, autoridades eclesiásticas, né? Então, esse povo não podia se reunir, eles continuavam sendo perseguidos. Então, o texto de Atos 2, 42 a 47 relata o que ocorre na história da igreja após o Pentecostes. Então, isso foi algo que aconteceu depois que o Espírito Santo desceu sobre os primeiros cristãos, e esses cristãos, então, tomados pelo poder deste Espírito, eles de fato saíram proclamar a palavra. Eles se reuniam, eles viam o quanto era importante se reunirem, o quanto era bacana eles se reunirem, porque um ajudava o outro, um fortalecia o outro, e especialmente todos buscavam a verdadeira força que vinha do Senhor através do partir do pão, das orações e da comunhão. Vejam como são importantes essa doutrina dos apóstolos. É a palavra de Deus, que não tinham o livro completo, não tinham o Novo Testamento completo, mas eles tinham partes da Escritura que eles poderiam consultar. E isso é extremamente importante para nós entendermos também um pouquinho esse contexto histórico que estamos falando. Então, o que acontecia ali? Esse relato histórico é após o Pentecostes. A festa é a festa das semanas do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o Pentecostes era a festa das semanas que acontecia. A festa de peregrinação em Israel, e conclui o ciclo de tempo iniciado na Páscoa. A festa era de alegria e de ação de graças pela conclusão da colheita, e nela o trabalho era proibido. Então essa era uma festa que acontecia, mas as pessoas não trabalhavam. E nesse contexto, então, milhares de judeus e prosélitos de todas as partes do mundo subiam a Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes. Entre esses se encontravam aqueles que foram alcançados pela pregação de Pedro, que atingiu cerca de 3.000 homens, 3.000 pessoas, e isso em um dia só. Naquele contexto, 3.000 pessoas eram muitas pessoas. Eram muitas pessoas. E outro momento foram atingidas 5.000 pessoas
pela palavra do Senhor. Tá? Então olha como são coisas assim que a gente, olhando, a gente passa a entender melhor o que estava acontecendo. E muitas dessas coisas continuam acontecendo. Congregações até hoje continuam celebrando, por exemplo, a festa da colheita, que também era algo que eles celebravam, algo que eles festejavam. E nós continuamos também em muitas congregações, eu acho que todas da IELB, celebram a festa da colheita, né? E algumas questões para debate. Qual era o método de evangelização na igreja primitiva? Qual era o método que os cristãos usavam para levar o evangelho naquele momento, naquela situação? O método de casa em casa. Vejam, de casa em casa. Eles iam, buscavam, eles pregavam o evangelho. Veja como isso é importante. Ali no versículo 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles compartilhavam, eles se conheciam, eles levavam, né? Esse era o método que eles utilizavam. A evangelização era mais fácil no tempo dos primeiros cristãos ou atualmente? Só fazer um parênteses sobre a questão anterior, que é muito importante. Já existem alguns projetos de lei sendo tramitado, que estão tramitando aí nos congressos, aí nos estados, talvez até já chegou lá em Brasília, por exemplo, assim, que seja proibido pessoas pregarem o evangelho de casa em casa. A gente compreende algumas situações, mas vejam que eles já estão privando nós, né, o povo de Deus, quem quer fazer isso, se for aprovado leis desta forma, eles estarão proibidos de andar de casa em casa. Não podem pregar o evangelho. Então esse método que os primeiros cristãos utilizavam, hoje já vemos assim grandes boatos de que em alguns lugares já está se cogitando de fato proibir qualquer pregação de evangelho de casa em casa. Então teria que ser só no templo. Tá? A segunda questão que ele aborda aqui: a evangelização era mais fácil no tempo dos primeiros cristãos ou atualmente? Na sua visão, como você encara isso? Era mais fácil antes ou é mais fácil hoje? Eu vou ser bem honesto, eu acho que em nenhum momento foi fácil. Nenhum momento. Cada geração tinha suas vantagens e as suas desvantagens. Mesmo hoje, nós, com toda a nossa tecnologia, quantas pessoas nós poderíamos ter conectados neste momento? Quantas pessoas poderiam estar conosco nesse momento de estudo em nosso chat ali, por exemplo? Participando, lá na sua casa, sentado no seu sofá. De forma muito tranquila. Quantas nós poderíamos ter? Então, nós temos sérios problemas hoje, porque o online, ele também oferece um campo muito grande para as pessoas optarem. Ah, não, isso aqui eu não quero. Então, se eles baterem em nosso Face agora,
e encontrar um estudo bíblico, ele vai dizer, não, isso aqui eu não quero. Então, nós, no nosso tempo, mesmo com toda a modernidade, nós temos problemas. Nós temos que admitir isso. Então, se era mais fácil no tempo dos apóstolos lá, no início aqui de Atos ou de agora, eu não me arrisco a dizer qual era mais fácil. Não me arrisco. Eu até acho que nós hoje temos uma liberdade cristã, ainda temos, ainda. Mas, quem sabe estamos à porta de perdê-la. Quem sabe daqui a um tempo mais não a teremos. Mas eu vejo que isso não está sendo aproveitado. Eu vejo que isso não está sendo aproveitado. Sabe por quê, na minha visão? Eu volto lá naquela questão do temor a Deus. Eu volto lá naquela questão do temor a Deus. As pessoas hoje não temem mais a Deus. Elas acham que tudo é possível, que não se pode mais contestar e que Deus, nós precisamos atualizar Deus. É como um programa de computador que ele está desatualizado e certos programas, certas coisas ele não aceita. Então você pega o seu computador e manda lá e o técnico vai formatar ele, vai botar um programa mais atual, atualizado. Então nós não temos mais. Nós queremos no nosso tempo que Deus se atualize. Nós queremos formatar Deus. E eu tenho plena convicção que se fosse, quem sabe, fazer uma votação mundial sobre a Bíblia, nós teríamos uma votação enorme para liquidar com isso, para acabar com isso. Para queimarmos todas as escrituras sagradas. Quer dizer, Bíblia existe só uma, tá? Existe só uma Bíblia. Tem versões diferentes, uma tradução mais fácil de entender do que a outra, mas Bíblia só tem uma. A de Deus. Então não dá para classificar e nem para colocar a Bíblia é luterana, a Bíblia não é luterana, a Bíblia é pentecostal. Que Bíblia? Bíblia é Bíblia. Palavra de Deus é palavra de Deus, não se muda. Não se pode alterar nada, não se pode acrescentar e nem tirar. Então o que é mais, quando foi mais fácil pregar o evangelho? Lá no tempo dos apóstolos ou no nosso tempo? Eu não voto em nenhuma das situações, porque eu penso que cada situação é uma situação diferente. O que nós temos que pensar é que cada um de nós nasceu no tempo certo, no tempo de Deus. E se nós nascemos nesse tempo que Deus predestinou, que Deus colocou para nós, então nós temos que aproveitar esse tempo. Nós temos que aproveitar as facilidades e as dificuldades, nós temos que enfrentá-las, assim como tiveram no tempo dos apóstolos. Então dizer que hoje é mais fácil, eu teria minha dificuldade. Porque hoje podemos não ter abertamente uma perseguição religiosa, mas de forma sutil e às vezes em algumas colocações que é feito, existe sim perseguição. Então nós temos que colocar tudo na balança. Colocar na balança e pensar, analisar a minha vida como cristão. A minha vida como cristão. Eu estou fazendo aquilo que eu posso fazer? Ou eu estou colocando certas prioridades que não deveriam ser prioridades na minha vida? Como é que está isso? Precisamos também analisar.
E a questão 3 que ele coloca: quais são os fundamentos da Igreja de Cristo? Quais são os fundamentos, aquela base? Quais são o que nos torna de fato uma igreja cristã? Ora, a Igreja de Cristo tem que ter como base a justificação pela fé. Essa é a base, é a palavra de Deus. É os sacramentos como eles foram instituídos por Deus. Qualquer mudança disso, se nós usarmos um termo, por exemplo, a Santa Ceia representa corpo e sangue de Cristo, nós não estamos sendo bíblicos. Porque a Santa Ceia não representa, ela é corpo e sangue de Cristo. Então, quando nós mudarmos essa palavra, nós temos que cuidar para daí não dizer que isso é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela tem como base o próprio Cristo, a justificação pela fé. Palavra de Deus, batismo e Santa Ceia. Então, olha só o que o pastor Éder escreve. Podemos perceber que a estrutura da igreja primitiva estava relacionada com os deveres essenciais que eram anunciar a palavra de Deus. Esse era o dever essencial e continua sendo. Animar a comunidade, assistir aos pobres. Vamos pensar, não é isso que tem que acontecer hoje? Vemos nos primeiros cristãos o retrato da igreja que temos como sonho. A Escritura nos apresenta um grupo unido que vivia em oração. Os que creram em Cristo eram fiéis à escuta da palavra de Deus, à oração e ao partir do pão. E Lutero então afirma o seguinte sobre isso: que é na pregação da palavra, na comunhão, no partir do pão e na oração que se reconhece a Igreja de Jesus Cristo. Olha só, a pregação da palavra é ali que você vai reconhecer a Igreja de Cristo. Na comunhão, comunhão de fé, comunhão de amor, comunhão de arrependimento, comunhão até mesmo do que é pecado. No partir do pão, Santa Ceia, como foi instituída por Deus, e na oração. É importante que todos nos esforcemos para que a nossa vida diária seja coerente com a nossa fé e testemunho. Nossa vida diária necessariamente deve ir de mãos dadas com o nosso testemunho cristão. Realmente isso aqui é importantíssimo, irmãos. A nossa vida precisa ser coerente com a fé e testemunho. Com a fé que nós falamos que temos no coração. Lembro-me de uma pergunta que o professor Dr. Ernie Walter Seibert fez. Ele foi o meu professor de homilética. Homilética é o estudo para preparar uma mensagem. E ele fez uma pergunta já em 95. O que era mais importante? Se a vida do pastor influenciava na mensagem que ele levava do púlpito no domingo, ou nos cultos, né? Vamos usar nos cultos. O que vocês acham? Influencia? A vida do pastor influencia o que ele fala lá no púlpito? Penso que sim. E aqui o pastor Éder está reforçando isso. Nós precisamos nos esforçar. E esse esforçar, irmãos, é lutar contra o pecado, sim.
Nós precisamos assumir a nossa postura de cristãos no mundo. Se vamos sofrer por isso, pode acontecer sim, pode acontecer de nós sofrermos. Mas isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida cristã. Isso faz parte da igreja. E Jesus ainda disse que se fizeram com ele o que fizeram, se fizeram aquilo lá, que ele era o filho do dono, né? O filho de Deus, imagina o que não fariam com os seus seguidores. Pensemos. Nós precisamos que a nossa vida seja coerente com aquilo que nós pregamos. Ela precisa dizer o que a nossa vida precisa ser também a nossa pregação. A vida, a forma de vida que levamos, vai mostrar para as pessoas que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Exatamente, sal da terra e luz do mundo. E aí ele escreve também o seguinte: se não for assim, poderemos perder o crédito das pessoas com as quais convivemos. Como ele falou de trabalho, e até o texto ele fala que ali eles dividiam, eles vendiam propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, quer dizer, eles vendiam propriedades para poder compartilhar com as pessoas que não tinham. E aí ele coloca o seguinte: o apóstolo Paulo aconselha: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Está falando de testemunho, de vida. Levar uma vida consagrada. Falando de crédito, perder o crédito com as pessoas. Quem faz um trabalho um trabalho social, nós temos aqui, por exemplo, nós podemos citar a Casa de Apoio, nós temos aqui o nosso trabalho com cestas básicas, e é feito, procuramos fazer um trabalho sério e transparente, e isso nós já tivemos bons reconhecimentos públicos disso, né? Nossa Casa de Apoio, pelo trabalho que faz, pela seriedade com que faz, as pessoas aplaudem, mas assim, não por ser um aplauso nossos, mas elas dizem assim: vocês estão realmente fazendo e demonstrando o amor de Deus pelas pessoas. Essa semana mesmo recebemos um áudio de uma mulher falando exatamente isso, que nós estávamos levando o amor de Deus para todas as pessoas, sem fazer acepção de pessoas, porque a Casa de Apoio ela recebe pessoas de todas as denominações, de todos os lugares. Então, nós precisamos fazer um trabalho sério. Se nós não fizermos um trabalho sério, nós perdemos a credibilidade das pessoas. Eu tenho certeza que muitos de vocês, aí nas congregações de vocês já repararam isso, vocês têm a oportunidade de fazer um trabalho sério e isso já deu retorno para vocês. O nosso trabalho de cesta básica aqui, por procurarmos fazer um trabalho sério e transparente, até a justiça já manda, quem tem que pagar cestas básicas já encaminham para a nossa congregação, para as pessoas virem e fazerem as doações de 10, 15, 20 cestas, quantas precisar doar, vim fazer a doação para nós podermos distribuir para
os necessitados. Então eu ressalto isso, não é por ser nós, tá, pessoal? Eu ressalto isso porque justamente aquilo que nós cremos, aquilo que nós falamos, que confessamos e professamos, nós precisamos levar uma vida coerente, e isso dá credibilidade para a gente. Isso traz bons frutos para a congregação. E aí ele traz algumas questões para reflexão aqui. Ele diz assim: olhem para a congregação e tentem identificar como é proclamado o evangelho, que é poder de Deus. Olhem para a congregação de vocês. Olhem para aquilo que ela faz. Tenta identificar como é que é proclamado o evangelho lá. Eu não vou dar respostas aqui sobre isto, mas eu gostaria que vocês pensassem. Cada um de vocês analisa a sua congregação. E dentro desta análise, se coloca lá dentro e responde a pergunta: de que forma eu posso colaborar para levar esse evangelho que é poder de Deus para a salvação? De que maneira eu posso levar? Através da escolinha? Através da ação social? Através da área da comunicação? Através da área da adoração? Do testemunho? Da comunhão? Vejam, são 6 áreas de ação da congregação. Então, identifique como a sua congregação está pregando esse evangelho, que é o poder de Deus para salvar, mas ao mesmo tempo se coloque lá dentro. Se analise, se avalie. Onde eu estou atuando, ou o que eu estou fazendo, ou onde eu posso ajudar. Eu estou procurando ajudar? Eu estou me colocando à disposição para a evangelização? E aí a questão 2 diz assim, identifiquem pessoas da congregação que conheceram o evangelho, o poder de Deus, e foram acrescentadas à família da fé. Por quais meios eles foram alcançados? Por quais meios eles foram alcançados? Pense lá na sua congregação. Quantas profissões de fé já houveram? Qual foi o caminho pelo qual elas chegaram à congregação? Temos muitos caminhos. Pode ser o esposo que era luterano. Pode ser que a esposa era luterana. Pode ser através de um programa de rádio. Pode ser através de uma escolinha que a criança começou a participar e depois ela trouxe os pais. Isso já aconteceu inúmeras vezes, quando as crianças é que arrastam os pais para diante do trono de Deus. Então, olhe para aquelas pessoas da sua congregação, e se você não sabe como elas chegaram lá, pergunte a elas. Pergunte, fala, conte a sua história para mim. Como é que você conheceu esse evangelho, esse poder de Deus que salva pessoas? Analise. E isso vai trazer boas respostas. Isso vai trazer uma visão para vocês mais ampla de tudo que é feito. Às vezes, as pessoas chegam até o poder de Deus de maneira tão maravilhosa. Um folheto que é distribuído. Eu lembro que anos atrás foi contada a história de um homem que estava a ponto de se enforcar. E de repente ele viu um folheto que ele recebeu, e através do folheto ele foi procurar a igreja. Aquele folheto ali estava o poder de Deus, porque tinha a palavra de Deus lá dentro.
E o poder de Deus salvou a vida daquele homem. É interessante isso, analisar. E aí ele coloca apenas como leitura complementar o texto de Romanos 1,16, que ele escreve assim, ó: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha só, não me envergonho do evangelho. Essa é uma postura de cristão, tá? Assim como estou salvo, eu tenho um poder de Deus na palavra de Deus. Eu não preciso ter vergonha dele. Eu posso ter vergonha do meu time de futebol, que hoje está jogando a Série B. Posso ter vergonha dele. Até porque isso é uma vaidade, isso é uma coisa que não traz pouco lucro para a tua vida, ou nada de lucro. Mas eu não preciso ter vergonha do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para a salvação. Então isso é maravilhoso, isso é grandioso. O evangelho mostra que Deus nos aceita por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as escrituras sagradas. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Romanos 1,17. E esse evangelho é o principal alicerce da igreja. Essa é a base. E olha que ele é tão alicerce que nada neste mundo, quantas perseguições, quantas tentativas de destruir o evangelho, de acabar com o evangelho já foram e já aconteceram na história da humanidade. Mas o evangelho não se derruba, porque é o poder de Deus. Não tenhamos vergonha. Por ele o Espírito Santo trabalha. E onde o Espírito Santo trabalha, ali acontecem maravilhas. Não pode ser deixado de lado ou trocado por supérfluos. Estratégias puramente irracionais dentro da igreja. Infelizmente isso aconteceu na época do reformador Martinho Lutero e acontece também em nossos dias. Esses métodos estranhos aí de chamar pessoas para dentro da igreja, cuidado, hein? Toalhinha sagrada, água benta, água abençoada que toma e cura tudo, cuidado. São maneiras que se vende um produto errado e se coloca o poder aonde ele não está. Tomemos cuidado, porque hoje ainda continuam vendendo muita indulgência por aí em nosso contexto social. Então, irmãos, nunca vamos ter vergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Mas é o poder de Deus a serviço da sua graça salvadora. É o poder de Deus que está a serviço da sua graça salvadora. É a força de Deus para resgatar, recuperar, buscar, atingir, transformar, vivificar, reerguer, solidificar a vida do ser humano. Pensem sobre isso. Olhem para a sua vida. Quantas vezes a sua vida foi restaurada? Você estava um caco, você estava um bagaço, você estava quebrado, e o evangelho, o poder de Deus te restaurou. E é por isso que eu vou colocar depois, para nós concluirmos o estudo, o hino Me Refez. Porque esse hino ele conta algo maravilhoso. Esse hino ele diz que basta uma só palavra de Deus, basta um olhar de Deus, basta uma ação de Deus, através de mim, através de você, através da pregação do evangelho. A palavra, quando nós levamos a palavra,
falamos da palavra, nós estamos levando o poder de Deus para a salvação de muitos. Que Deus, assim, que esse poder salvador se baseia na obra de Cristo lá na cruz. Portanto, não é qualquer coisa, não é qualquer ação, não é qualquer obra, mas é a obra de Jesus, é a obra do Salvador, do Filho de Deus, que veio para nos salvar. E ele ressuscitou no domingo de manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, que Ele dá essa oportunidade de nós termos a nossa vida transformada, porque o poder de salvar está com Ele. E Ele salva todos aqueles que creem, todos aqueles que o buscam em Jesus, o Filho amado. Amém. Queridos irmãos, neste momento nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração, colocar todos vocês que estão aí presentes aí conosco, toda a família de vocês. E eu gostaria que cada um de vocês estivesse bem à vontade no sentido como você quer orar agora. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser ficar em pé, fique. Se você quiser ficar sentado, mas que nesse momento de oração, de fato, nós nos coloquemos na presença de Deus. Não importa se nós estamos, se estou aqui em Cacoal e vocês em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, mas nós todos vamos estar na presença de Deus, falando com Ele neste momento. Querido Deus, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra sempre nos ensina. É bom nós olharmos o que os nossos irmãos enfrentavam, a maneira como eles levavam o Evangelho. Sabemos que cada época, cada dia tem a sua própria dificuldade e facilidade. E cada um de nós, se nós nascemos e estamos vivendo hoje, é porque esse é o tempo que o Senhor nos permitiu viver com todo o nosso contexto social. Dá-nos a sabedoria do Teu Espírito Santo para nós aproveitarmos este momento, para nós levarmos o Teu Evangelho, para nós seguirmos firmes no Teu caminho. Dá-nos, Senhor, a Tua sabedoria para nós podermos levar o Evangelho e o poder do Espírito Santo esteja sendo anunciado e atingindo o coração das pessoas, para que o Espírito mude a forma de pensar, de sentir e de agir. Queremos, Pai, colocar cada uma das famílias que está presente nesse momento de estudo. Conduza a vida de cada um. Abençoa o lar de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Que o Pai, ele possa estar sempre em perfeita comunhão com o seu filho. Que a mãe possa estar em perfeita comunhão com o seu filho. E que o casal possa ser um testemunho vivo do seu amor, da sua graça e do poder do Senhor para salvar muitos. Nós não podemos esquecer, Pai, que a primeira missão nossa é conduzir a nossa família diante do Senhor. É ensinar a Tua palavra para os nossos filhos que estão dentro de casa. É lá que nós precisamos começar. Depois a nossa congregação, que nós nos coloquemos à disposição dela para todos os trabalhos que vão levar o Teu Evangelho, esse poder que salva. Que nós estejamos em união com os irmãos de fé, nos dando as mãos no mesmo testemunho, na mesma fé, na mesma intenção de levar esse Evangelho que salva as pessoas. Olhe pelos pastores, olha pelos líderes das congregações,
olha pelos chefes de família, pelas suas esposas, pelos seus filhos. Colocamos aos teus cuidados os nossos irmãos enfermos, todos eles. O Senhor conhece cada um deles que precisa da tua graça neste momento. O nosso desejo é que cada um deles fique curado, mas nós também sabemos que o Senhor tem o momento de agir. O Senhor tem a forma de agir. O Senhor usa até mesmo os enfermos para serem instrumentos e ferramentas nas tuas mãos para pregar o Evangelho. Esteja com eles, especialmente lhes mantendo o coração de cada um firmes no teu caminho, firmes com o olhar em Jesus. E certamente, Pai, assim a vida de cada um será tranquilizada. Nós oramos pedindo isto, te agradecendo e colocando tudo mais em tuas mãos, na certeza que o Senhor irá acrescentar tudo que nós precisarmos para também suprir as nossas necessidades em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, nós queremos aqui dar os avisos. Em primeiro lugar, eu quero assim de todo o coração agradecer a cada um de vocês que se fez presente nesse momento de estudo. Tenho certeza que nós ganhamos com isso, que o poder de Deus esteve sobre nós e Ele vai conduzir o seu rebanho em todos os momentos. Então, muito obrigado a todos vocês de coração. É uma alegria poder estar com vocês neste momento. Amanhã à noite nós teremos o nosso culto online às 19 horas. Quinta-feira às 18 horas nós teremos a nossa instrução de adultos. E também no domingo, pessoal, nesse sábado nós não teremos culto neste sábado, porque no domingo acontece o encontro de famílias e nós vamos fazer uma transmissão online também. No domingo de manhã, a partir das 8h30, 9h30 no horário de Brasília, e nós estaremos aí transmitindo toda a programação deste encontro de família para vocês que moram distantes, que de repente não têm a oportunidade e não podem se deslocar até a igreja. Então vocês poderão acompanhar, vai ter devoção, vai ter palestras e poderão aí estar conosco nesse momento, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês. Amanhã cedo estarei postando esse estudo lá no meu canal do YouTube. Vocês podem compartilhar o link dele. Será muito importante aí. Também tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Queridos irmãos, desejo a cada um de vocês a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua eterna paz. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Jesus e até amanhã à noite em nosso culto às 19 horas. Deixo o último hino, o hino Me Refez, uma bela letra, que vai muito de encontro aí com o que nós falamos no nosso estudo. Jesus me ensinou a poder. Tudo que era velho passou, nova criatura
até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim, amá-lo até o fim.